é rezarmos por todas aquelas pessoas que procuram-nos para rezar por um problema ou rezar uma situação qualquer. Seja muito bem-vindo. O rancho de Romeiros da Conceição passou 5 dias nas estradas em silêncio e oração. Entre irmãos fazem uma busca pessoal e procuram a conversão dos pecados. Pagam promessas as suas e a dos outros. Mais novo ou mais velho, todos se movem pela fé. Muitos chegam com o propósito de ter apenas uma nova experiência por curiosidade, mas saem de coração preenchido. São homens movidos pela fé. Em tempo de Quaresma, fazem-se à estrada à procura da conversão dos pecados. 5 dias de caminhada, de partilhas, meditações, cânticos e convívio com os irmãos e população que os presta apoio, como, por exemplo, através das refeições. Uma romaria é um retiro. Portanto, e como diz a palavra retiro, é retirar-nos. Enquanto há outros retiros que a maior parte conhece, que ou é em Santa Catarina ou é num outro sítio qualquer em que é fechado entre 4 paredes, nós fazemos um retiro, ou seja, retiramos-nos deste mundo de certa forma, mas o nosso retiro é ao ar livre, ou seja, é no meio das pessoas, é no meio da paisagem, é no meio de carros, é no meio da natureza, é no meio de tudo. Se bem que muitas vezes a gente já nem sequer se apercebe que os carros passam, as pessoas passam, porque vamos, como eu costumo dizer, quando saímos na romaria, vamos em modo romaria, portanto há muita coisa que passa ao lado. E há muita coisa que no dia-a-dia que nos passa ao lado, e durante a romaria a gente apercebe-se dessas pequenas coisas que a gente não se apercebe no dia-a-dia. Faça chuva, faça sol, os cerca de 40 irmãos do rancho de Nossa Senhora da Conceição saíram às 4 da manhã de quarta-feira do santuário. Dando a volta à ilha, param nas igrejas de cada freguesia, guiam-se pelo sol e, de terço ao peito, rezam por cada um de nós. Poderá ser. É rezarmos por todas aquelas pessoas que procuram-nos para rezar por um problema ou rezar uma situação qualquer. Hoje em dia, ao fim de 13 anos, já estamos na 14ª Romaria, já há muita gente a pedir, já não é fazer pedidos no sentido por uma doença, por um filho, pelo problema das drogas e tudo mais, o cancro e outras doenças. Já há pessoas que se calhar pediram por essa situação e não me lembro quem foram, obviamente, e já vêm pedir pedidos de agradecimento por graças recebidas, talvez não por nós, mas pronto, nós também estamos aqui para rezar, para agradecer a Nosso Senhor por aquilo que as bênçãos que Ele possa ter dado a toda a gente. E rezamos por quem nos pede por isso, e também a maior parte de nós, para não dizer todos, trazemos pedidos do nosso trabalho, das nossas famílias, da nossa vida, e pronto, e é um momento particular e especial em que a gente tira um tempo para estar com Deus, para falar com Ele rezando e ao mesmo tempo em silêncio também tentar escutá-lo, o que é que Ele nos diz em relação a esses problemas, a essas situações e esses agradecimentos. Desde 2007 que estes romeiros se retiram do mundo das tentações e do pecado para encherem o coração através da palavra de Deus. Os mais novos acabam por fazer do bordão companheiro de viagem à descoberta da maturidade cristã e do caminho da fé. E no fim abraçamos, quer dizer, beijam a cruz e depois fazem um abraço a mim ou ao contramestre. Pronto, a agradecer que essa romaria, para mim às vezes é gratificante eles abraçarem-me e dizer: irmão mestre, gostei bastante, conte comigo para o ano que vem. Eu não preciso que digam mais do que isso. Às vezes há outros que dizem: viveu bem bastante e não sei o quê, isto e aquilo, gostei daquela partilha, gostei daquela meditação, também é bom. Ou seja, há muitos que às vezes podem pensar que não têm fé e têm. De chale e lenço às costas, descem do monte falado no Evangelho, de forma a cumprir a missão de transmitir a Boa Nova. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre
no princípio, esta era a indumentária e continua a ser. Só que, no princípio, pronto, eles dormiam à porta das igrejas, não é como hoje em dia, ou como há 50, 60, 70 anos para trás. Dormiam à porta das igrejas, portanto, para que é que servia o shail? Era para se aquecerem. O lenço, além de ser aquecer, é se tivesse a chover para tapar a cabeça. O bordão, mais lá do que cá, o bordão era mais no sentido de os ajudar na caminhada, porque enquanto para nós aqui o caminho mais curto praticamente é pelo caminho, em São Miguel o caminho mais curto em muitas zonas, em muitos concelhos, é atravessando cerrados, é atravessando ribeiras pequenas e tudo mais. E o terço é para rezar, obviamente. Depois, ao longo do tempo, e tendo em conta que essa situação começou a acabar e começaram as pessoas a receber e tudo mais, criou-se de certa forma uma analogia com a Igreja, com Cristo, neste caso em particular, o traje, ou seja, começou-se a criar que, por exemplo, o shail, para nós é o shail, mas em termos comparativos com Cristo, o shail foi aquele manto que lhe deram na altura que ele foi para ser, por Pôncio Pilatos, deram-lhe um shail, que até depois dividiram em dois. O lenço, para nós, representa a coroa de espinhos que lhe puseram na cabeça, e o bordão representa para nós também aquela cana que lhe deram por ele dizer que era rei, que não era deste mundo, mas que era rei, e deram-lhe porque antigamente os reis tinham não era uma cana, mas tinham um cetro que mostravam que eram reis, que era a sua realeza. No meio do cansaço, definem a experiência como única. Procuram ferramentas para o resto do ano, ou não fossem os dias que se seguem a verdadeira romaria. Adversidades da vida, do trabalho, da saúde, ou ainda em contexto familiar, que certamente serão superadas de outra forma depois deste retiro. As romarias foram instituídas no período da Quaresma, uma tradição que surgiu na ilha de São Miguel no início do século XVI. Devido a um sismo em Vila Franca do Campo, a população procurava ajuda divina. É assim que terminamos o programa de hoje, com o compromisso de regressar já amanhã. Até lá!